Graças a Deus. Maravilha. Deus abençoe cada irmão. A paz de São Jesus. Nós vamos também agora aproveitar, entrar na mensagem aqui. Vamos falar agora sobre as 7 dispensações. 7 dispensações. Deus tem uma palavra para mim e para você, né? Nós vamos falar sobre a escatologia. 7 dispensações, juízos de Deus na 7 dispensação. Meus queridos e amados irmãos, nós vemos que a Bíblia, ela trata o dispensacionalismo, ou seja, dispensação, escatologia, dentro do Apocalipse, Daniel, milênio. Nós vemos Nova Jerusalém, nova terra, né? Reino, ressurreição, segunda vida, tribulação, trono branco, né? A primeira dispensação, né? Nós vemos que a Bíblia fala que Deus criou o homem, Gênesis 1, versículo 27 e 28. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus o abençoou e disse-lhe: frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a, domina sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se houver sobre a terra. Meus queridos e amados irmãos, mediante esta mensagem, mediante esse versículo, nós vamos falar sobre as 7 dispensações dentro da escatologia. Escatologia quer dizer arrebatamento da igreja, juízo final de Deus. Nós vemos que a primeira, irmãos, não sei se vai dar para falar todas, mas nós vemos que a primeira diz sobre a inocência, né? Quando Deus criou o homem, né, a sua imagem, eles eram inocentes, eram 2, ou seja, Adão e Eva. As pessoas inocentes, não tinha maldade, não tinha malícia. Deus colocou no jardim. Só que Deus deu uma ordem, né? Deus deu uma ordem. E a ordem que Deus deu foi que para eles não comer, ele deixou que eles comessem de todas as árvores, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, delas não comerei. Gênesis 2, versículo 17. O Senhor então deu uma sentença, ou deu uma ordem, né, para eles não comer daquela árvore. O Senhor falou que se vocês comerem, vocês vão morrer. Olha só, Gênesis 2, 17. Quando eles comeram, eles morreram mesmo. Por quê? Porque eles morreram para o paraíso e voltaram para uma terra de servidão. E nós vemos que o homem, com o que Deus determinou para eles, eles fracassaram na sua inocência. Eles fracassaram. E quando ele fracassou, que a mulher viu que a terra era boa e agradava aos olhos, Gênesis 3,16, então eles comeram, né? Eles comeram, tomou o fruto e comeu, e deu ao marido. A mulher deu ao marido, e ela também comeu, junto com ele, né? Aí, o que aconteceu? Depois que aconteceu isso, nós vemos aqui a escatologia, o juízo de Deus sobre eles. Por quê? Porque eles eram o único povo que tinha, não tinha mais outros povos. Deus só tinha criado homem e mulher, então eles eram o mundo, entendeu? Então esse veio a primeira escatologia. A primeira escatologia já começou desde Adão e Eva. Olha que interessante. Então a primeira escatologia, o primeiro juízo de Deus sobre os homens já veio na inocência. Olha só que interessante. Mesmo Deus, aí a pessoa fala, mas Deus não poupa uma pessoa inocente? Mas se ele dá uma ordem, se ele determinou algo, né, e já aconselhou, né, vem o juízo dele. Por quê? O juízo de Deus, ele vem sobre aquilo que ele manda. Ele fala, ó, não é para fazer,
Não é para fazer. Quando Deus for julgar você, aí você fala, mas Senhor, eu andei perfeito. O Senhor falou, eu mandei você não fazer. Você fez. Porque o juízo de Deus é para julgar aquilo que Ele determinou em nossas vidas. Faça isso, faça aquilo, aquilo você não faz. Entendeu? Então, o que Deus tinha falado para Adão e Eva? Do fruto não era para comer. E o que Deus julgou ele? Aonde ele pecou, aonde ele errou. Aí, a Bíblia fala que Deus deu uma sentença para a mulher. Falou para ela, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor dará luz a luz a filhos, né? E o teu desejo será para o teu marido, né? E ele te dominará. E para o homem ele diz, Adão, porquanto deste ouvido a voz da tua mulher e comeste da árvore, que te ordenei dizendo, não comereis dela, maldita a terra por causa, olha de ti. Deus fez maldito a terra por causa de Adão. E o juízo de Deus contra Adão e Eva. E diz para ele assim, com dor comerei delas todos os dias da tua vida, e espinhos e cardos também. Espinhos, né? E aqueles cardos, né? Que ele ia ter também. E produzirás e comerás a erva do campo. Então ele tinha que plantar e comer da plantação que ele plantou. Gênesis 3, 16 e 18. Então nós vemos aqui o juízo de Deus, a escatologia, né? Em cima desse tema. O que é escatologia? Juízo final. Então foi o juízo final de Deus sobre aqueles homens. A segunda dispensação de Deus, que a primeira foi a inocência, a segunda foi a consciência. A consciência, ela fala sobre a responsabilidade, obedecer, sacrifício derramado por sangue. Porque naquela época os pessoal sacrificavam, né, um bezerro, um boi, sacrificava para Deus, né? E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnica de peles e os vestiu. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo fazer o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e também tome da árvore da vida, e coma e vive eternamente, né? Ele tirou ele de lá daquele jardim. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Quer dizer que o Senhor agradou da oferta de Abel. Abel trouxe a ovelha, né? A ovelha e a sua gordura matou e sacrificou o Senhor. O Senhor gostou que Abel fez. Abel quem era? Filho de Adão e Eva. Isso aí já era consciente, ele estava consciente. Já tinha filhos, né? E os filhos que ele gerou, Deus gostou dele, principalmente de Abel, que fez aquele sacrifício. Mas veio um fracasso. Veio um fracasso também no meio daquela família. E viu Deus que a terra estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Gênesis 6:12. Deus viu que a terra estava corrompida no meio da sua consciência, porque o povo tinha consciência. Aí veio o juízo, né? Que foi o dilúvio. Muitos falam que Noé pregou. Mas sabe por quê? Porque os homens estavam se corrompendo. Deus, né, se agradou da oferta de Abel. Por que o irmão dele também não fez o mesmo sacrifício? Por que os outros também não fizeram o mesmo sacrifício, né, para Deus também se agradar? Mas eles não fizeram. E eles não fazendo, o que aconteceu? Eles começaram a fazer coisas erradas, matar, sacrificar, fazer coisas erradas. Igual Caim matou Abel, né? Matou o próprio irmão. Por que Caim matou Abel? Por causa de inveja. Ele ficou com inveja do irmão porque Deus agradou do sacrifício dele e não agradou do dele. Aí ele falou, não, então Deus não está se agradando de mim, está se agradando do meu irmão, então eu vou acabar com o meu irmão. Entendeu? Então, assim, o povo estava indo, um matando o outro, fazendo. Aí Deus se levantou e fez o dilúvio universal. E diz o Senhor, destruirei o homem que criei. Aí o juízo de Deus vem. Diz sobre a terra, a escatologia. Desde o homem até o animal, até a réptil, até a ave do céu. Porque me arrependo de haver feito. O Senhor se arrependeu. Olha o juízo de Deus. Deus cuidado, aí do juízo. Gênesis 6:7. Então, disse Deus a Noé:
olha, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que desfarei com a terra. Deus ia, né? Então Deus mandou dilúvio. Agora vem a dispensação do governo humano, quer dizer que foi o governo humano, quer dizer que tinha uma ordem sobre a terra, a responsabilidade de espalhar por toda a terra, povoar a terra. Esse aqui, aí vem o governo humano, né? Olha, quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem, mas vós frutificai e multiplicai, porque o povo abundantemente na terra. Quando Deus destruiu a terra, aí Deus construiu outra terra novamente, com a família de Noé, e Deus agora dá uma sentença: quem derramar sangue, né, pelo seu sangue será derramado. Deus começa, o homem fracassou, a Bíblia diz, Gênesis 11:4, e eles edificaram, eis que edifiquemos uma cidade, uma torre a toque no céu. Eles quis fazer quis ser maior do que Deus. Vamos fazer uma torre aqui, vou ser maior do que Deus, vamos bater no céu lá. Você já viu aquela história lá com o Joãozinho, o outro também, né? Falou: olha, fizemos uma torre aqui, nós vamos lá em cima, eu desço da torre, você, né, viu? Até acho que foi o feijão, né? Os feijãozinhos. Então, mais ou menos essa história. E eles construíram a torre para bater até o céu. Isso aí foi a desobediência do homem, Gênesis 11. Aí, o que Deus fez? Deus fez uma confusão de línguas entre eles, porque cada um falava só na mesma língua, mas Deus fez uma confusão. Por isso chamou o seu nome Babel. Deus chamou o nome daquela torre que ele fez Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali espalhou o Senhor sobre a face da terra. Gênesis 11:9. Olha o que o Senhor fez, já no começo, hein? Deus espalhou, fez uma confusão de língua. Não tinha, todo mundo falava uma língua só, mas Deus começou a fazer uma confusão de língua. Agora você vai falar inglês, o outro vai falar, cada um vai falar diferente, né? É igualzinho de hoje, cada um fala uma língua esquisita que ninguém entende, né? Então foi a mesma coisa. Deus, né, fez o seu juízo sobre, quando Deus deu uma responsabilidade para o homem na dispensação humana, do governo humano. Agora a quarta dispensação, estou bem rápido aqui para a gente tentar falar todas as dispensações e terminar. Então Deus já começa, que nós observamos aqui, que nós já estamos na quarta dispensação. Então Deus já começa a falar sobre várias dispensações, sendo que a primeira dispensação foi a inocência, foi Deus criando o homem e a mulher, já começou daí. Agora nós vemos a dispensação, a quarta dispensação, a promessa, responsabilidade, permanecer em Canaã. Olha só, então Deus deu uma responsabilidade, o povo tinha uma responsabilidade de permanecer em Canaã. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para que uma terra que te mostrarei, e farei-te uma grande nação, abençoar-te-ei, agradecer teu nome, e te será uma bênção. Abençoarei o que te abençoares, amaldiçoarei o que te amaldiçoares, e te serão benditas as famílias da terra. Gênesis 12, 1 e 3. Apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência dela é a terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecerá. Gênesis 12, 11. Aí o povo, o que aconteceu? Deus fez uma promessa para o povo. Aí o povo fracassaram e morreram no Egito. Olha só, o povo, Deus pega a descendência de Abraão, falou que a descendência de Abraão ia ser maltratada por 450 anos, mas depois Deus ia tirar eles de lá. Mas mesmo assim, o juízo de Deus veio. Por quê? Porque o povo, mesmo no deserto, eles eram rebeldes, murmuradores, né? Abraão não, Abraão tanto faz. Abraão, até na hora de dividir, quando ele saiu com o seu sobrinho, ele falou: se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Eles se dividiram. Abraão não tinha luxúria, Abraão não tinha arrogância, Abraão era um homem de coração puro. E o Senhor, aí o sobrinho dele escolheu Sodoma e Gomorra, aquela cidade bonita, e falou: eu vou para aquela cidade.
E Abraão falou, tudo bem, então eu vou para outra. Você vê que até aí Abraão já era simples, né? Então, não contente aí, nós vemos que Abraão teve um filho chamado Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó, né, a José, né? E aonde que eles foram para o Egito, aqui fala, e havia fome na terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, por conta a fome era muito grande na terra. Gênesis 12:10. E tomando o seu gado, os bens que tinha, adquiriu a terra de Canaã, e vieram no Egito Jacó e todos os descendentes dele. Gênesis 46, versículo 6. Então todos aqueles descendentes, desde a geração de Abraão, foram parar, né, na terra de Canaã, até no Egito, foram parar ali. Só que o povo sofreu uma escravidão. Aí o juízo de Deus, né? E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecia José, porque José foi governador naquela época. Deus exaltou José. E disse ao povo de Israel, né, que era o povo de Israel, que nós vemos a história do povo de Israel que sofreu na mão de Faraó. E o povo de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eis o zelo de sabedoria para com eles, para que não se multiplique. Faraó falou, vamos matar. E aconteceu que vindo a guerra, eles também se ajuntem aos inimigos que eles contra nós. Faraó ficou pensando que aquele povo ia crescer, ia dominar a terra e pegar a terra para eles. Então eles puseram sobre eles maiores tributos, né? Tributos para afligir-lhes com suas cargas, para edificar a Faraó cidade e armazéns, né? Então nós vemos que o povo de Israel sofreu muito nesse juízo de Deus, porque além de Faraó estava endurecendo o coração pela desobediência do povo que não conhecia Deus, Deus mandou juízo sobre aquele povo. Amarga, dura servidão em barro e tijolo o povo sofreu, trabalhando no campo com todos os serviços. Não parando por aí, aí vem a quinta dispensação, que é a dispensação da lei, ou seja, responsabilidade de guardar a lei. Olha só a dispensação. Essa dispensação, nós vemos que então todo o povo respondeu a uma voz e disse, tu que és o Senhor tem falado, faremos. Eles falaram, não Senhor, tu desse essa lei, nós faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Êxodo 19:8. O Senhor deu uma lei. Tudo que o Senhor tinha falado, eles falaram que faria. Mas eles fracassaram também o povo. Isso na dispensação da lei. Olha só. O presidente, porém, disse, mas que mal fez ele? E ele mais que amava dizendo, fracassou, violaram a lei e rejeitaram Cristo. O povo rejeitaram a Jesus, rejeitaram Cristo. Tanto que o presidente daquela nação, ele disse, porém disse, mas que mal fez ele? Ele mais clamava dizendo, seja crucificado. Lá em Mateus 27:23. Aí veio o juízo, a dispensação mundial. E será que assim como o Senhor se deleitava de vós e fazia vós se multiplicar, assim o Senhor se deleitará e destruirá e consumirá, e desarraigados sereis da terra que passais a possuir. E o Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde a eternidade da terra até a outra. E ali serei e servireis a outros deuses que não conheces, nem tu nem teus pais, ao pau, pedra. Isso aí foi promessa de Deus, o juízo de Deus. Até hoje tem gente servindo a pau, pedra, né? Isso é o juízo de Deus. E nem ainda entre as nações descansará, nem pranto aos teus pés terá repouso, porquanto o Senhor ali te dará coração agitado. Quantos anos com coração agitado? Desfalecendo teus olhos, desmaiar e desmaio da alma. Tua vida com suspenso estará diante de ti, e tremecerá a noite e o dia, e não crerás na palavra da vida. Olha só, Deuteronômio 28:63. E caíram ao fio da espada, para que todas as nações serão levadas cativo,
e Jerusalém será pisada pelo gentil, até que os tempos dos gentios se complete. Você vê que Jerusalém passou uma prova terrível. Jerusalém, a cidade, né? A história de Jerusalém, se nós for contar aqui, não vai passar o tempo todo, mas alguns conhecem a história de Jerusalém, que o povo passou só depois da ressurreição de Jesus, que ainda teve um sucesso, porque o povo continuou fazendo a obra de Deus, e a igreja de Jerusalém foi restituída e foi a maior igreja. Mas nós vamos agora para a igreja de Jerusalém ainda, porque nós vamos falar da dispensação, a sexta dispensação. Já estou terminando já. A dispensação da graça, está entendendo? A dispensação da graça. Na dispensação da graça, Jesus já tinha partido, né? A responsabilidade de receber Cristo pela fé, andar no Espírito. Olha só, Deus ainda misericordioso enviou seu Filho e deu a dispensação da graça para ver se pelo menos salvar até hoje, tentando salvar pela graça. Nós vemos que a dispensação da graça, mas todos quando receberam, deu-lhe o poder de ser chamado filho de Deus. Todos. Pequeno, grande, médio, pobre, rico, todos. Deus, todos, religiosos, católicos, todos. Mas todos quando receberam a Deus, deu-lhe o poder de ser chamado filho de Deus. Todos. Aos que creram no nome dele. João 1, versículo 12. Quem crê nele não é condenado. Isso é a graça. Estou falando da graça, a dispensação da graça. Mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3,18. Porque pela graça sois salvo por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Olha só. Mas aí o povo está fracassando. Fracasso e rejeição. Quantos rejeitam a Cristo? Quantos rejeitaram? E não queres vir a mim para terdes vida. Jesus falou, João 5,40. Não queres vir a mim para ter vida? Quantos não querem vir a Jesus para ter vida? É a dispensação da graça. Com a graça, hein? Você já viu aquele ditado, onde eu mudou o pecado, superabundou a graça? Mesmo assim o povo não quer isso. Olha, sabe porém isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmo, homens que orgulhosos. Não, eu sou. Ninguém é maior do que eu. Homens amantes a si mesmo. Olha só. Avarentos. Presunçosos, né? Presunçosos. Soberbos. Blasfemos. Desobediente a pais e mães. Ingratos. Profano. Olha. Sem afeto natural. Não tem afeto nenhum. Irreconciliável. Não quer conciliar com ninguém. Ele é o tal. Sofrendo, mas é irreconciliável. Não dá o braço a torcer. Caluniadores. Calunia o pastor, calunia a irmã, calunia o irmão, calunia todo mundo. Calunia todo mundo. Incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. A pessoa boa e não tem amor nenhum. Traidores. Ele trai assim, não está nem aí. Obstinados, orgulhosos, mais amigo do deleito do que amigo de Deus. Tem aparência de piedade. Não, sou bonzinho. Só Jesus sabe. Por isso que a gente conhece as pessoas só com o dedo, né? Olha só. Mas negando a eficácia dela. Olha, destes, isso aí foi o conselho do apóstolo Paulo. Destes se afasta, porque deste número são os que introduzes pelas casas e leva cativas as mulheres nessa carregada de pecado. Olha só, levada de várias concupiscências, que aprendem sempre, ele nunca pode chegar ao conhecimento da verdade. 2 Timóteo 3, 1 e 7. Isso aí foi Paulo, a carta de Timóteo, falando para ele sobre os últimos tempos. Mas não parou por aí não, missionário.
Não parou por aí não. Olha só, Ginei. Não parou por aí, sabe por quê? Porque na dispensação da graça veio o juízo também. Vai vir o juízo. Por quê? Porque Deus deu a graça para salvar todo mundo. A Bíblia fala assim que Deus não vai vir antes que o Evangelho seja pregado. Antes que o Evangelho seja pregado. Grande tribulação. O juízo de Deus, sabe qual vai ser agora? A grande tribulação. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco há de haver. Mateus 24, 21. Porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Aleluia. Nós vemos aqui as 70 semanas de Daniel, a grande tribulação, arrebatamento dos salvos. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos salvos, vivos, aleluia, seremos arrebatados juntamente com eles na nuvem. E encontraremos o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4,16. Nós vemos aqui também um triunfo da igreja. Deus vai julgar. Aí vem o que? O diabo sendo arremessado. O diabo também vai ser arremessado. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dava à luz ao filho ao homem, e foram dar à mulher asa grande de águia, que voasse para o deserto ao seu lugar, onde é sustentada por tempo e tempo, metade de tempo e fora da vista da serpente. Olha só. E a serpente lançou sua boca atrás da mulher, água, rio, para que ela, atrás da mulher, água como rio, para que pela corrente ficasse arrebatada. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançava da sua boca. E o dragão se irou contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam o mandamento de Deus e têm testemunho de Jesus. Olha aí, o diabo então foi arremessado na terra. O diabo foi lançado na terra para vir fazer ameaça contra quem? Os crentes, os cristãos. Mas é por causa da tribulação. Porque o povo está na graça, mas não quer Jesus. O povo está na graça. Ele não está no jardim do Éden, quando ele lançou ele sem consciência. O povo já passou por a lei humana, já passou pelas leis, já passou pelo governo humano. O povo já passou por tudo isso. Agora está na graça, na certa expressão da graça. Só que na graça, se ele também não quiser Jesus, mesmo na graça. Agora nós vamos na última dispensação. Vamos terminar. O reino prometido restaurado, a 7ª dispensação, o reino prometido a Israel. A responsabilidade de obedecer e adorar a Cristo. Olha, endereitai-se no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres, e repreenderá com iniquidade os mansos da terra. Ferirá a terra com vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio, e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a felicidade o cinto dos seus rins. Isaías 11, 3 e 5. Deus julgará, mas Ele vai julgar com justiça. Deus ele vai julgar segundo os olhos, segundo a aparência, segundo o ser humano que julga, igual hoje tem um ser humano que julga o outro ser humano. Deus vai julgar com retidão, porque todo julgamento de Deus é com retidão. Deus vai julgar com retidão. Olha só, Deus julgará, mas julgará com justiça aos pobres. Ele vai julgar com justiça. Repreenderá com iniquidade também, né? Com iniquidade aos montes da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca. E acontecerá que todos que restarem de todas as nações e que vierem contra Jerusalém subirão ano e ano para adorar o Rei, o Senhor do Exército, para celebrar a festa do tabernáculo. E acontecerá que, se alguma
das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei do Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela chuva. Está vendo? Deus promete bênção, mas o povo tem que adorar. O povo não adora. O povo não adora como vai vir chuva, né? Olha o fracasso, a rebelião. E acabando os 1000 anos, Satanás será solto. Por quê? Porque o povo não quer obedecer. E sairá a enganar as nações que estavam sobre 4 cantos da terra, Gog, Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha, e subirão sobre as larguras da terra, e cercarão o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e devorou. Olha aí pronto. Aí a rebelião final, o fracasso final. Satanás ficou irado. Satanás acabou os 1000 anos dele. Ele saiu da prisão. Ele vai sair enganando a terra. Aqueles que não queriam Jesus vão falar: eita, agora eu fico com você, né? Porque o povo gosta de ser enganado, não quer ouvir a verdade. O pessoal gosta de melzinho. Deus já está dando a graça para ele, e ainda quer mais graça ainda, mais mel ainda. Deus já está dando a oportunidade, porque nessa dispensação Deus deu. Mas acabando, Satanás vem. Aí vem o juízo, o grande trono branco, o inferno. E viu o trono branco e os que estavam sentados sobre ele, cuja presença fugiu da terra e o céu, e não se achou lugar para ele. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. Abriram-se os livros, que é da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deu os mortos que nele havia, e foram julgados, cada um segundo a sua obra. E a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo, esta segunda morte. E aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Eita, Apocalipse 20, 11 e 15. A 7 dispensação, a escatologia, missionário, não tem para onde fugir. Ou nós obedece, ou nós cai no juízo final de Deus. Ou o povo entra no que é de Deus, ou quando for julgado, nós vamos ser julgado pelas nossas obras, vai ser julgado pelos nossos feitos, vai ser julgado segundo o juiz que vai nos julgar. Então nós temos que estar atentos. Então, que nós pensamos muito antes de querer desagradar a Deus. Que nós pensamos muito antes de nós sairmos da presença de Deus. Porque o juízo final vem. Ai daqueles que achar que Jesus não vai julgar. Porque desde a inocência Deus já fazia o seu julgamento. Essa 7 dispensação que nós pregamos hoje, ela serve para que nós tomamos conhecimento. Porque tudo há um julgamento, tudo há uma sentença, tudo há um propósito, e tudo existe. Se existe um propósito, existe uma sentença, exige de nós, seres humanos, uma obediência, né? E um reconhecimento, que é reconhecer Deus como nosso Deus, como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E temor de Deus sobre as nossas vidas. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus ele venha falar muito mais forte no nosso coração, e prossigamos em conhecer a Deus, prossigamos em conhecer a Deus. Que os meus irmãos fiquem na paz do Senhor Jesus. 7 dispensação. Deus tem o melhor para mim, Deus tem o melhor para você. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.
Deus.